essa pessoa vai se tornando insensível. Tendo se tornado insensíveis, aí o que? Tornou insensíveis. Qual a consequência disso? Se entregam à dissolução, ao rompimento, à anulação. Rompem com tudo aquilo que é sagrado. E a pessoa vai indo de mal a pior. Tornando-se insensíveis, se entregaram à dissolução, a esse romper das coisas sagradas, para com avidez, com força, com intensidade, com coragem, para fazer o erro, para fazer o mal. Com avidez, então eles têm força, eles têm intensidade, eles têm disposição para o mal, para cometerem toda sorte de impureza. É como um caminhão descendo a serra sem freio. Não tem freio, porque se tornaram insensíveis por todas essas razões aqui que Paulo veio pontuando, que a gente veio destacando. Né? Quando você tem o controle da situação, você está descendo a serra. Aí você vai controlando ali o freio do motor, vai usando o freio de disco. Mas quando perde-se tudo, porque se tornaram insensíveis, entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem, aí ele engloba tudo, toda sorte de impureza. Todo mal. Todo o mal que nós vemos aí no mundo é consequência disso. Das escolhas erradas que o homem vem tomando. Por negligenciar a palavra de Deus, por tapar os seus ouvidos e não querer ouvir a verdade. Querem viver na mentira, querem viver no engano, porque é mais confortável. Eles não querem mudar. Não querem aprender. Versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Mas não foi assim que vocês aprenderam. Não foi. Não é isso que vocês têm aprendido. Não foi isso que eu preguei para vocês desde o primeiro dia que eu cheguei em Éfeso. E comecei a pregar o Evangelho. Primeiro na sinagoga. Depois lá na casa de Tirano. Não foi assim. E que diariamente, como nós lemos lá em Atos capítulo 19, e diariamente Paulo pregava, Paulo ensinava a Cristo. Não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Aprendestes a Cristo. Aí ele coloca uma interrogação assim. Se é que de fato o tendes ouvido. Eu tenho pregado. Eu tenho ensinado. Eu tenho falado. Mas vocês, de fato, vocês têm ouvido? Vocês têm escutado? Vocês têm praticado? Se é que, de fato, o tendes ouvido. Nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. Não é segundo a verdade do mundo. Não é segundo a verdade dos filósofos, dos sábios deste mundo, mas segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, versículo 22, quanto ao trato passado, quanto à vida passada, vos despojeis, vos se despais, vocês abandonem as coisas do passado, as coisas do velho homem. Vos despojeis do velho homem. Abandonem, larguem, deixem de lado as coisas do velho homem, as práticas, os pensamentos. Paulo, enquanto ele tinha aquele pensamento do velho homem, ele perseguia a igreja. Ele prendia e matava os cristãos.
Mas quando ele se encontra com Cristo, ele muda, agora é um novo homem. Ele se dispôs, ele abriu mão do seu ministério farisaico. Ele estava numa carreira promissora. Ele estava entre os poderosos de Israel. Mas ele trocou tudo isso, ele despojou tudo isso, colocou isso de lado por causa do Evangelho, por causa de algo muito mais valioso e precioso que ele encontrou, que o mundo não pode oferecer. Mais precioso que ouro, prata, fama, prazeres. Então, vos despojeis do velho homem. Porque o velho homem se corrompe segundo a concupiscência do engano. Se corrompe pela concupiscência do engano. O que é corrupção? A gente, brasileiro, essa palavra é estranha para a gente nunca ouviu falar, a gente não conhece, a gente não sabe o que é corrupção. Mas o que é corrupção? É quando a pessoa ela deixa de fazer o que é certo para fazer o que é errado, porque se vende em troca. Pode ser de alguns poucos trocados, pode ser milhões, pode ser um cargo, pode ser uma posição, pode ser o que for, mas é uma corrupção. Tem a corrupção da carne também, que envelhece, que adoece, que morre. Então a corrupção, nós vimos aqui que ele está falando de algo ruim, algo destrutivo. Então o velho homem vai se corrompendo, vai se autodestruindo por causa das suas escolhas, por causa das suas decisões, guiado pela concupiscência do engano, pelo desejo dos prazeres momentâneos. Então ele diz, vos despojeis, larguem, abandonem os pensamentos e sentimentos, os desejos do velho homem. Porque é corrupção, é morte. E em troca, ao invés disso, versículo 23, vos renoveis. Vamos nos renovar, é isso que ele está falando. Vamos renovar nosso entendimento. Vamos renovar nossos sentimentos, os nossos alvos, os nossos desejos, os nossos objetivos de vida. Vamos renovar no espírito do vosso entendimento. Que o nosso entendimento não seja obscurecido, mas iluminado. Aleluia. E então, versículo 24. Vos revistais do novo homem. Tirem essas vestes velhas, sujas, imundas, por mais caras, preciosas que sejam, que o mundo oferece. Roupas de etiqueta, de marca. Troquem pela aquela roupa que não se compra nas lojas do shopping. Não se compra nas melhores lojas, nas melhores boutiques, nas melhores grifes. Mas que Deus, só Deus tem, e Ele dá graciosamente, gratuitamente, essas vestes. Vos vistais, revistais do novo homem, criado segundo Deus. Criado não segundo o mundo, não segundo o desejo da carne e do sangue, mas segundo Deus. E como que esse homem foi criado? Por Deus. Em justiça e retidão procedentes da verdade. O justo não é só aquele que faz aquilo que é certo. Ele faz o que é certo, mas ele ama fazer o que é certo. Ele não faz o que é certo porque ele teme a punição. Porque aí ele vive corretamente, porque ele teme a punição. Porque quando não existe a punição, volto a falar, é como aquele caminhão sem freio. Sabe que não vai dar nada? Eu posso roubar à vontade.
Eu tenho amigos lá no superior que vão me proteger, que vão me blindar. Eu tenho amigos no Congresso. Sabe como é? Uma mão suja a outra. Se uma mão lava a outra, uma mão suja a outra. Uma mão está suja, a outra está limpa. Esfrega, para ver se as duas vão ficar limpas. As duas vão ficar sujas. Então, nessa troca de favores, isso é a questão do velho homem. Mas não é assim. Então, o justo, criado, na verdade, criado em Deus, ele vive em justiça, porque ele ama a justiça, ele odeia, ele condena a injustiça. Ele não se alegra com a justiça. Não se alegra. De quem são essas palavras? Não se alegra com a justiça? Do Senhor Jesus. Então, não importa. Mas, quando a gente vê, né, a injustiça sendo cometida contra aquela pessoa que a gente não gosta, se alegra, né? Mas a gente não deve se alegrar com a injustiça quando ela é cometida, seja com quem for. Injustiça continua sendo injustiça. E ela fere a Deus, que é justo. Então nós temos que viver em justiça e em amor, nos opor à injustiça e ensinar o que é justo. Mas pessoas com a mente obscurecidas, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, alheios à vida com Deus, pela dureza do seu coração, eles não aceitam. As evidências. A gente se engana achando que milagres vai convencer as pessoas de que Jesus é Deus. Isso não é verdade, porque quantos milagres Jesus realizou e ainda assim as pessoas permaneceram, pessoas que viram, que testemunharam aqueles milagres, permaneceram incrédulas. E ao invés de crerem em Jesus, alguns creram, mas outros não. Jesus ressuscitou a Lázaro. E as pessoas que viram aquilo, os fariseus, qual foi a reação deles? Queriam matar a Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro. Vamos matar Lázaro. E depois a gente mata Jesus. Assim é o mundo. Então não adianta. Milagre é o Espírito Santo que age, que transforma. Glória a Deus por isso. Em justiça e retidão procedente da verdade. Em retidão, vida reta. Versículo 25. Queridos, a vida cristã, ela não é complicada. Ela é simples. Nós não precisamos conhecer o hebraico e o grego para conhecer as coisas básicas da vida cristã. Louvado seja Deus pelos homens que estudaram as línguas maternas e traduziram elas para o nosso idioma. Mas nós que conhecemos o português, e não preciso também ter um conhecimento vasto do português, perfeito, mas se eu consigo ler, se eu consigo entender a Bíblia escrita na minha língua materna, no português, eu vejo que a vida cristã é simples. Paulo está tratando de coisas simples. Ele vai continuar. E diz, versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Qual a dificuldade de se entender isso? Eu tenho que orar para entender o que Paulo está dizendo, que eu tenho que deixar a mentira e falar a verdade. Senhor, me revela, o que Paulo está falando? Eu não consigo entender. Qual a dificuldade? Paulo está dizendo, não mintam. De acordo com aquilo que já foi deixado nos 10 mandamentos. Não mentirás. E o que não posso mentir? Não posso mentir. O que eu tenho que fazer? Fale a verdade. Não é simples? Não é simples? Não é, Helena? Mas mesmo assim,
a gente finge que não lê, a gente finge que não entende e continua falando a mentira. Ah, uma mentirazinha aqui, que tem. Ou conhece a verdade e não fala a verdade, ocultar a verdade, também é uma maneira de se mentir. Uma meia-verdade. Você quer tratar algum assunto com uma pessoa e não tem coragem de dizer, você diz assim, olha, estão falando por aí, não tem ninguém falando, quem quer falar é ele. É mentira. Então a gente sabe distinguir. A nossa mente está sendo iluminada por Cristo. A gente sabe. A vida cristã é simples. E nessa simplicidade, a palavra de Deus está dizendo, deixe a mentira. Falem a verdade. Com quem? Com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. 26. Irai-vos e não pequeis. Simples de entender. É possível nós não nos irarmos? É possível? Hã? É impossível. É impossível nós não nos irarmos. Até porque, se nós amamos a justiça, quando nós vemos a injustiça sendo cometida, nós nos iramos. Nós que amamos aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, quando nós vemos o erro, a mentira, o engano, nós vamos nos irar. Devemos nos irar. Devemos. Vê aqui, irai-vos. Há coisas com as quais nós devemos nos irar. Não podemos ser passivos com as coisas erradas, com os absurdos. Ser passivo. Não, eu sou da paz. Sou da paz. Da paz nada. Está vivendo em falsidade, hipocrisia. Porque quem vive em verdade vai se irar com o erro. Não tem como. Mas ele diz, irai-vos e não pequeis. Aí sim. É possível eu me irar, eu ficar indignado, de eu ir para o meu quarto, dobrar os meus Senhor, e orar, mostrando para Deus a minha indignação, a minha ira, mas não pecar. Não querer resolver as coisas da minha maneira. Fazer justiça com as próprias mãos. Então, ficarmos irados com determinadas coisas que vemos, ouvimos, é natural. É normal. Deus se ira. E quando Deus descarrega a sua ira, a sua raiva, punindo, penalizando o pecador, ele não está pecando. Porque ele é justo. Nós não somos. Então, é impossível não nos irarmos. Muito pelo contrário. Devemos nos irar, sim, mas pelas coisas certas. E com as nossas mentes iluminadas, com o nosso entendimento iluminado por Cristo, não nos deixarmos manipular, não nos deixarmos enganar, porque o mundo vai tentar nos enganar o tempo todo e nos fazer odiar as vítimas. O Hamas, um grupo terrorista que oprime os palestinos também, ele não invade o território de Israel, mata quem encontra pela frente, mulheres, homens, crianças, aqueles que eles podem levar como reféns, eles escolhem, não, esse aqui a gente mata aqui, não, esse aqui a gente leva como refém. Praticam todo tipo de violência, psicológica e física, contra essas pessoas. E nós vemos pessoas apoiando o Hamas, porque estão
na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no seu entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem. Não buscam a verdade. Aí, a mídia transforma as vítimas em criminosos, em bandidos. Vou tocar de novo nesse assunto, tá? É só para a nível de ilustração. A mulher foi vítima de uma violência sexual. Aí querem proteger o estuprador. São contra a castração química, são contra uma... Está lá o laudo, é um tarado, é um pedófilo, mas eles são contra que o pedófilo, o tarado, fique preso, cumpra prisão perpétua. São contra. Mas a quem que eles querem punir? A quem eles querem punir? O feto. Consequência daquele estupro, daquela violência. A criança que não tem culpa de nada, eles querem matar. Mas o doente, o criminoso, eles querem proteger. Aí as pessoas manipuladas acabam odiando, se irando contra aqueles que eles deveriam abraçar e proteger. Não se deixem manipular, não se deixem enganar. Busquem a verdade. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se irou? Por bobagem, seja lá o que for, ou não. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Busque a reconciliação. Busque o entendimento. Você errou? Peça perdão. O outro errou? Perdoe. Mesmo que ele não te peça perdão. Porque o sol vai se pôr sobre a sua ira. Você vai dormir mal. Vai passar a noite se revirando na cama, para um lado, para o outro, odiando aquela pessoa. E ele lá, está dormindo. Está roncando. Está tranquilo. Quem está adoecendo? Porque você deixou o sol se pôr sobre a sua ira. É você, não ele. Eu tenho um copo de veneno. Eu estou bebendo esse veneno, desejando que o outro morra. Mas quem é que vai morrer? O ódio é um veneno. Precisamos nos tratar. Eu sei que é difícil. Eu sou barro igual a vocês. A complexidade aqui. Ele fala para o nosso bem. Irai-vos, não pequem, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Para o seu próprio bem. Libera o perdão, ainda que o outro não mereça. Deus liberou perdão sobre as nossas vidas porque nós merecíamos? Não. Mesmo sem merecer, Ele nos perdoou. Jesus na cruz do Calvário, estão ali os seus falsos acusadores, aqueles que fizeram de tudo para ele ser condenado, estão ali rindo, debochando, escarnecendo, não tem ninguém arrependido ali. Estão felizes com aquilo que está acontecendo com Jesus. E Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós temos que aprender com ele. Não é fácil, mas é como devemos viver. Paulo está preparando os seus leitores aqui para o momento da luta, da guerra, nos vestir da armadura. Mas ele primeiro está forjando em nós soldados de Cristo. Com o caráter de Cristo, com a mentalidade de Cristo. Está forjando, está trabalhando no nosso espírito.
O que é forjar? Você pegar uma matéria-prima bruta, um metal, e jogar no fogo para purificar, para depurar, para forjar, para dar forma, para moldar, segundo o propósito daquele instrumento. Seja para forjar um arado, para produzir alimento, seja para forjar uma espada e gerar proteção, uma arma de proteção, de defesa, um escudo, um capacete. Estamos sendo forjados por Deus. Versículo 27. Versículozinho pequeno. Esse aqui a gente tem que parar para pensar com mais. Não deixe lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? Aí eu tenho que pensar, o que é dar lugar ao diabo? É fazer aquilo que ele quer. Quando eu faço aquilo que o diabo quer que eu faça, estou dando lugar. Estou dando voz. Estou dando ouvido. Estou fazendo aquilo que ele quer, estou dando lugar. Mas lembre-se, o diabo é um ladrão. Ele não espera a gente dar lugar. Ele vai usurpar, ele vai forçar a porta. Não é isso? Você não precisa chegar, abrir a porta. Tem pessoas que fazem isso. Abre a porta, pode entrar, seja bem-vindo. Tem aqueles que não. Mas o diabo respeita a tranca. Ele vai meter o pé de cabra, vai fazer o que ele puder para entrar na sua e na minha vida. Por isso que temos que estar vigilantes, atentos, não dar lugar ao diabo, é orar e também vigiar. E o cristão que não ora e não vigia, está dando lugar ao diabo. Então nós temos que orar. E temos que vigiar. Ele entra pela TV, pela internet, pelo rádio, pelas conversas no portão da sua casa, pelas conversas no trabalho, pelas conversas na faculdade, na escola, por tudo aquilo que nós vemos e ouvimos e damos abrigo, é dar lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo é trocar o conhecimento da palavra de Deus, a verdade, pelas coisas do mundo. Não deis lugar ao diabo, não fiquem ouvindo os sábios, os entendidos, os filósofos deste mundo. É impossível também. Porque na própria escola, na própria faculdade, e o cristão ele deve se formar, ele deve estudar, a maior parte do conteúdo, eu não vou mensurar, dizer que é 60%, 70%, 80%, 90%, mas a maior parte do conteúdo que os nossos jovens estão recebendo nas escolas e nas faculdades é conhecimento proveniente do diabo. Por isso nós precisamos ter o nosso entendimento iluminados para saber diferenciar, distinguir o certo do errado, filtrar, saber separar. Bom, eu estou aqui no banco dessa escola, professor aí, ateu, escarnecedor, ímpio, está falando um monte de bobagem, você tem que ficar ali em oração. Para não pecar, irado você já está. Mas, Senhor, guarda,
Senhor, guarda meus pensamentos, Senhor, guarda meu coração. E chegar em casa, quando a gente chega em casa sujo da rua, o que a gente faz? Tira aquela roupa suja, bota no cesto lá da máquina de lavar, e vai tomar seu banho, não é isso? Nós temos que fazer isso também com a nossa mente e o nosso coração. Tem uma bênção aqui. Uma aluna aqui que é uma bênção, maravilha. Deus te abençoe, querido. Não deis lugar ao diabo. E aí ele continua. Ó, outra coisa simples de se entender. Se ele disse aqui, deixando a mentira, fale a verdade, isso é simples de entender. Talvez não seja tão simples de colocar em prática, mas de entender é. Eu entendi que eu não posso mentir. Que eu tenho que falar a verdade. Isso é simples de entender. Mas talvez não seja tão simples de colocar em prática. Aqui também no versículo 28, algo simples de entender. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. E aí a gente pensa em furtar apenas bens materiais, ou energia elétrica, ou água, ou a internet do vizinho. Receber propina, pagar propina. Mas também furtar o direito do outro. Coisas simples. Não faça ao outro aquilo que você não quer que façam com você. Simples assim. Ah, Senhor, mas todo mundo faz. Aí como é que fala as mães para os filhos? Mas você não é todo mundo. Então quando a gente fala para Deus, mas Senhor, todo mundo faz. Aí Deus fala, mas você não é todo mundo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes o quê? Trabalhe. Fazendo com as próprias mãos o que é bom. Trabalhar, um trabalho honesto. Um trabalho justo. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos, não vivendo, dependendo das mãos do outro. Por que eu vou trabalhar se eu recebo benefício? Você está vivendo às custas do trabalho do outro, do suor do outro, que está pagando impostos. É uma maneira de furtar também. Ah, mas eu tenho direito. Humanamente falando, pode até ser que tenha direito. Mas, aos olhos de Deus, se a pessoa é saudável, não tem nenhum impedimento, se não tem, por que não trabalhar? Ah, porque se eu trabalhar eu vou perder o benefício. Isso não é procedimento de um cristão. Ler a Bíblia traz confronto. Não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Você entendeu? Vai trabalhar, vai fazer o que é bom. Um trabalho justo, honesto. Não cobre além daquilo que é devido. Você faz um orçamento de um trabalho. Não faz o trabalho como deveria ser feito, faz um trabalho meia boca, mas você cobra como se tivesse feito tudo. Troquei isso, troquei aquilo, fiz isso e não fez nada. Isso é furtar. Isso é roubar. Não é trabalhar com as próprias mãos, fazendo aquilo que é bom. E ele diz, o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. O teu patrão está pagando para você trabalhar. Mas você não trabalha. Você não produz. Isso é furtar. O que é bom. Para que tenha com que acudir. Aí entra.
o necessitado. Mas tem muitas pessoas que não são necessitadas, mas querem viver. Opa! Por isso que Paulo diz, olha, a igreja tem que atender as viúvas, os órfãos, os necessitados, verdadeiramente necessitados. Os pastores têm que estar atentos para ver quem é que está se encostando. Porque ele diz assim, Paulo, não lembro agora a referência. Aquele que não trabalha, que também não coma. Ficar sustentando vagabundo. Desculpa a palavra. Mas, né? Quer estar lá, se encostando, não quer nada. Aqui eu estou bem. Aqui eu tenho a igreja, o governo, dá tudo o que eu preciso. Para que eu vou trabalhar? Aqui o bom é que a gente pode falar com liberdade. E aproveitemos dessa liberdade enquanto gozamos dela. Para que tenha com que acudir o necessitado. Não é bom você ver uma pessoa... Não é bom você ver a pessoa passando necessidade. Mas é bom a gente poder atender o necessitado. Você vê ali a pessoa passando necessidade e você ter como acudir, você ter como ajudar, é bom, você se sente grato, você se sente feliz. Você agradece a Deus por ter condições de fazê-lo. Fácil. Versículo 29, é fácil. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Fácil de entender, mas nem sempre fácil de praticar. Só essa semana, quantas palavras torpes saiu da sua boca? Ah, pastor, mas o que é uma palavra torpe? Palavrões, calúnias, você fala mal do outro, fofocas, mentiras, inverdades. Você falou um palavrãozinho essa semana? Não, eu pensei. Tive vontade. Chegou aqui assim, caluniou alguém? Falou mal de alguém? Fez fofoca? Uma mentira? Estou falando só dessa semana, gente. Falou alguma inverdade? Hoje, com esse negócio de fake news na internet, tem uns vídeos, então, de inteligência artificial que você fica até na dúvida. Pô, isso aí é verdade ou não é? Palavras torpes. Então ele diz assim, não saia da vossa boca palavra torpe. Não saia. Senhor, controla minha boca. E sim, unicamente, a que for boa para edificação. Conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que ouvem. Aleluia. Para a edificação da criança, do jovem, do homem, da mulher, da família. Palavras para edificação com relação à saúde, o bem-estar. Não é só viver numa bolha da religiosidade, só compartilhando Bíblia, falando de Bíblia, mas palavras boas, de conhecimento, que possa ajudar aquela pessoa a ter uma vida melhor. Edificação, conforme a necessidade. Orientar. E assim, transmita graça aos seus ouvintes. E não entristeçais o Espírito de Deus. Quantas coisas nessa semana será que nós fizemos
que possa ter entristecido o Espírito de Deus, que é santo, que habita em nós. Talvez tenhamos dado espaço, lugar ao diabo, ouvindo as suas mentiras e concordando com ele. Isso entristece o Espírito Santo. Substituindo o tempo da leitura, da meditação, da oração, por coisas do mundo. Isso entristece o Espírito Santo. Eu não sei explicar, a não ser dizer, Deus é bom, Deus é amor, Ele nos ama, mas Ele quer se relacionar conosco. Mas Ele não quer ter um relacionamento superficial, Ele quer ter um relacionamento íntimo conosco. Mas não com nossas palavras, mas com as nossas atitudes e ações, nós dizemos assim, Senhor, depois, mais tarde a gente conversa, depois a gente vê isso, agora não. Mas na hora de cantar, de louvar, Deus é o nosso tudo. Deus tem a primazia, Deus está em primeiro lugar. Mas no dia a dia, tudo é prioridade. Deus fica para depois. Você se alegraria se você fosse tratado assim? Se o seu cônjuge, ou se o seu pai, ou se o seu filho, sua mãe, te deixasse para depois. Para depois, nunca tivesse tempo para você. Você ficaria feliz ou triste? Não entristeçais o Espírito de Deus. No qual fostes selados para o dia da redenção. Versículo 31, longe de vós, toda amargura, toda azedume, toda fúria, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, bem assim toda malícia, longe de vós, distância, queira distância. Antes, vocês são pessoas inteligentes, já entenderam o que ele está falando. Não vivam amargurados, coléricos, irados. Não seja aquela pessoa que solta, grita, blasfêmias. E longe de vós também, bem assim como toda malícia, todo desejo mal ou pensamentos, tramas malignas. Antes sede um para com os outros, ao invés disso, sejam benignos, compassivos, sejam bons, compassivos, tenham compaixão, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Simples de entender, não tão simples de praticar, mas esse é o modo de vida que nós temos que ter, nos despojando do velho homem e nos revestindo do homem segundo Deus. Capítulo 5. Vamos parar por aqui. Só o 32, né? Assim toda malícia. Antes sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como é que Deus nos perdoou em Cristo? Não por merecimento, mas por graça e misericórdia.